Olá, eu me chamo Rafael Silva, estou aqui no podcast Sua Vida Financeira e hoje nós iremos entrevistar a Patrícia, mentora dessa ideia maravilhosa que é ensinar as mulheres a lidarem melhor com o seu dinheiro. Eu sou Rafael, estrategista digital, fiz transição de carreira e estou nessa empreitada com minha expert e esposa amada, Patrícia Panoc. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Patrícia Panoc, mentora de vida financeira, e hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui bem descontraído para tirar dúvidas da audiência, que deixaram suas perguntas no Instagram, e também temas que a gente gostaria de trazer aqui para ajudar vocês no dia a dia, quando o tema é dinheiro. Agora, nós vamos começar tirando as dúvidas dos internautas, das pessoas que interagem com as caixinhas de pergunta do Instagram patricia.panokia, tá? Então, vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Márcia Mariano. Ela pergunta assim: por que tantas mulheres aprendem a cuidar de casa, da casa inteira, mas nunca foram ensinadas a cuidar do próprio patrimônio? Tem vários fatores que influenciam isso, né? Nem a questão cultural, que a mulher ela foi sempre historicamente, né, educada para cuidar e cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do marido, das crianças, e não tem nada de errado nisso, né? E também tem o rótulo de que a mulher não sabe lidar com dinheiro, que a mulher não é racional, a mulher é emocional. Então, isso acaba prejudicando, né, esse instinto ou a predisposição dela em cuidar do próprio dinheiro, em cuidar do dinheiro da casa. Então, é uma coisa que não se educou, não se ensinou, não se promoveu que a mulher cuidasse do dinheiro. Mas isso vem mudando, tanto que eu estou aqui sentada numa mesa falando de finanças com você, tem o pessoal os influencers, né, financeiros, um grande exemplo é a Natália Arcuri, que um exemplo maravilhoso para gente de mulher que conquistou seu espaço na educação financeira e que sim sabe lidar com dinheiro. Então as coisas estão mudando, mas historicamente o que a gente observa é isso, que é como se não estivesse na pauta do desenvolvimento feminino cuidar das finanças. Hoje, como você entende que a nova educação feminina, que é trabalhar fora, assumir as contas do lar, que grande parte da população brasileira são de mulheres, né, que são responsáveis pelas finanças do lar. Como que você entende que isso, a vida financeira, ou na verdade, o que você ensina, consegue transformar essa mentalidade? Acho que a gente tem que separar aqui duas coisas. Uma coisa é você ser responsável por prover a casa, que é o que muita mulher está assumindo, né, recentemente, desde o momento em que ela ganhou a independência. Então, tem vários lares hoje que a mulher acaba provendo, ou por ser mãe solo, ou por estar num relacionamento em que os dois contribuem, mas isso é uma coisa, a responsabilidade por trazer recurso, por prover. Outra coisa é saber administrar as finanças do lar, são coisas diferentes. Uma coisa é trazer dinheiro para casa, outra coisa é saber cuidar do dinheiro da melhor forma. E essa parte do saber cuidar do dinheiro da melhor forma é que ainda falta, porque elas conseguem fazer dinheiro, conseguem trazer para casa, mas na hora de administrar elas acabam se perdendo por uma série de questões, né? E é por isso que é tão importante a organização financeira, as mentorias financeiras, a educação financeira como um todo, muito embora não seja só uma questão de números. Principalmente quando você está falando de mulheres, de mães, existe muito uma parte emocional envolvida, que às vezes vem até da história de vida dela. Como, por exemplo, ela viveu uma infância de escassez, ou que talvez não tenha faltado comida, mas que ela não podia ter tudo que ela gostaria, e agora, enquanto mãe, ela quer suprir toda essa necessidade do filho, e aí ela acaba perdendo a mão nisso. E também eventos que acontecem durante a vida, né? Às vezes a perda de um trabalho ou o fim de um relacionamento, isso tudo pode desestabilizar a mulher financeiramente.
se ela não tiver se precavido antes. Por isso que eu gosto de deixar claro que o mais importante papel da educação financeira é o papel preventivo. Se as pessoas conseguirem entender isso, muita coisa muda. Porque é muito mais difícil você curar uma doença grave em estágio avançado do que você conseguir curar uma doença que você descobriu de forma... você descobriu cedo, digamos assim. Então, hoje, todos os esforços da medicina é para descobrir o quanto antes uma propensão a uma doença. Por quê? Porque é muito mais fácil você atuar antes de tudo virar um problema, né? Antes da doença se agravar e se tornar mais difícil a cura. E no dinheiro não deveria ser diferente. O que acontece é que as pessoas vão buscar orientação depois que já estão endividadas, depois que a casa caiu já. E aí é mais difícil, aí vai lá para o setor dos milagres, né? Mas se ela consegue lidar com isso antes, se a gente consegue criar uma consciência nas mulheres e nos homens também, nas pessoas no geral, que você precisa aprender a lidar com dinheiro antes de aparecer um problema, você atuar de forma preventiva, isso muda tudo. Porque aí você consegue fazer uma reserva financeira e quando acontecer um imprevisto, você está preparado para aquilo, sabe? Ou você pode planejar transição de carreira, você pode fazer um planejamento familiar de ter mais ou menos filhos, mudar de endereço, mudar de casa. Então, se você aprende a lidar com o dinheiro de uma forma preventiva e estratégica, a sua vida tende a ser muito melhor. E isso não é ensinado para as pessoas e também não foi ensinado para essas mulheres que hoje estão assumindo alguma responsabilidade em relação às finanças do lar. Você me lembrou uma frase que fala que é melhor você aprender a nadar antes de estar numa situação que o navio esteja afundando, ou enchente, enfim, né? Porque você devia aprender a nadar quando você precisar, aí já é um pouco tarde, né? Vamos para a pergunta da Lígia Gomes, né? Ela perguntou se pudesse escolher entre amortização de imóvel ou investir seu dinheiro no mercado imobiliário, qual escolheria? Eu até esclareci essa pergunta com a Lígia, porque o que ela chama de mercado imobiliário, né? Então, o mercado imobiliário é comprar outro imóvel e viver de aluguel desses imóveis, mas ela me trouxe aí a questão que é investir em fundos de investimento imobiliário. Entre investir e amortizar uma dívida, você sempre vai ter que fazer conta, independente da dívida ou do investimento. Então, se ela tem um imóvel que está financiado a uma taxa de juros específica e ela recebe um aporte de dinheiro e ela quer decidir se ela vai amortizar esse financiamento do imóvel ou se ela vai investir esse dinheiro, como que ela tem que decidir? Qual que é a taxa de juros que eu estou pagando desse financiamento? E qual que é o potencial de ganho que eu tenho nesse investimento? Se eu ganho mais deixando o dinheiro investido, é melhor deixar o dinheiro investido. Né? E às vezes até a rentabilidade desse investimento pode pagar a parcela do financiamento do imóvel sem ela se descapitalizar. Então não tem uma resposta pronta para essa pergunta. Na verdade, você precisa sentar e fazer conta de quanto que está essa rentabilidade desse fundo que você está escolhendo, né? E quanto que é a taxa de juros que você paga hoje pelo imóvel. Tem mais uma aqui. Olha só, na prática, qual que é o primeiro passo para uma mulher que sempre deixou o marido cuidar das finanças começar a assumir o controle da própria vida financeira? Bom, primeiro acho que a gente pode falar que não tem certo e errado entre quem cuida das finanças, né? Isso também outros especialistas em finanças já falaram. É melhor sempre você direcionar uma tarefa para quem tem mais aptidão para aquilo. Então, por exemplo, lá em casa eu tenho mais aptidão, os dois trazem recursos, mas eu faço a administração do dinheiro porque é uma habilidade minha e você tem outras habilidades. Mas eu nunca deixo de participar você nas decisões, nas análises. Então,
Uma mulher que hoje delega 100% das finanças para a decisão do homem, o que ela precisa pensar é: ele está fazendo isso porque ele é mais habilidoso e aí tá tudo bem, eu só preciso participar mais, né? Ou é uma dinâmica que não funciona muito bem ali entre o casal? Então, é muito polêmica essa pergunta, né? Esse tema de finanças do casal. Então, tem gente que defende que tem que dividir tudo igual, tem gente que defende que tem que dividir proporcionalmente. Na verdade, é o acordo que faz sentido para vocês enquanto casal. Cada casal tem que sentar e falar sobre finanças. Então, de forma prática, respondendo a pergunta, o primeiro passo é sentar com o marido e conversar sobre finanças. E se ela quer se inteirar mais sobre o que está acontecendo na casa, ela participar das decisões. Se ela não entende, pedir para que ele explique. Se ele também não sabe muito bem, que os dois busquem ajuda de um profissional para orientação, né? Mas eu entendo que enquanto casal, o que é de um é dos dois, é da casa, é da família, né? E o que você tem que ter foco é em administrar isso da melhor forma possível. Então, é deixar na mão de quem administra melhor. Mas nunca delegar 100%, porque você precisa participar das decisões, entender minimamente o que está acontecendo, dar a sua opinião. E também, a gente não pode delegar 100% da nossa vida, da responsabilidade da nossa vida na mão de outra pessoa, por mais que você ame e que você vá ficar a vida inteira com essa pessoa. Então, saber lidar com o dinheiro também é um cuidado que você tem que ter consigo mesmo. Do mesmo jeito que você aprende a ler, aprende a escrever, aprende a fazer conta, se cuida, você tem que saber cuidar do dinheiro também, porque em algum momento aquela pessoa pode faltar, né? E a vida continua. A gente nunca se casa querendo se separar, mas coisas ruins acontecem, né? E se você passa a vida inteira delegando 100% das decisões financeiras para outra pessoa, sem participar, sem ter a mínima noção do que está acontecendo, você pode ficar, se tornar refém disso e ter problemas se um dia você precisar tomar decisão sozinho, né? Então, tem o caso de uma cliente que eu atendi semana passada, que a vida financeira dela desandou muito depois do divórcio. Porque ela e o marido ganhavam muito bem, eles assumiram um padrão de vida super alto, porque eram dois cuidando do padrão de vida, daquela família, daquelas crianças, o custo da escola que os filhos estudam. Quando teve o divórcio, sim, recebe pensão, mas é diferente. Não é dois pro mesmo, colaborando para o mesmo padrão. Agora é um e parte do outro que colabora. Então acaba que a renda que sustenta o lar diminui. Então, se essa mulher ela não sabe minimamente lidar com dinheiro, ela não sabe minimamente guardar, se precaver para um imprevisto, nessa situação ela vai sofrer e vai se endividar, que é o que aconteceu com essa cliente que eu atendi, que logicamente não vou falar nome, nem dar nenhuma informação sigilosa, né, que a faça ser identificada, mas é muito comum. Então, isso também é um problema de delegar 100%, né? Então, se eu posso dar uma dica para os casais, como diz o Ser Base, né? Viver um degrau abaixo das suas possibilidades. E por mais que vocês tenham planos de ficar a vida inteira juntos, vai ter momento da vida que um pode perder o trabalho, o outro pode, sei lá, passar por um momento difícil, uma doença, e a renda cair. Então, o ideal seria que todo o funcionamento da casa se pagasse com a renda de uma pessoa. Independente se é de fulano ou de beltrano. Para que se um faltar, o que o outro trouxer vai ser suficiente. Então é sempre equilibrar isso na dinâmica do casal e também no empoderamento da mulher enquanto uma pessoa que também sabe e também participa da decisão, não só por uma questão de eu também quero mandar, é por uma questão de
de estar mesmo preparada para situações adversas que podem acontecer. Qual foi a última vez que você sentou com seu cônjuge para falar de finanças, para falar de planejamento a médio, curto, médio e longo prazo, né? Então, vejo alguns casais de amigos, né, que não falam sobre finanças. E me vi uma outra dúvida agora, né? A internet que espere, mas qual seria a frequência ideal para cada casal? Obviamente funciona de um jeito, mas qual seria a frequência ideal? Antes de você receber o seu salário ou depois de você receber o seu salário? Uma vez por mês, a cada 15 dias? Como uma dica que funciona ali na maioria das situações? Não tem receita de bolo, é o que funciona para cada casal. Mas minimamente uma vez por mês vocês têm que sentar juntos para ver o que está acontecendo, né? Mas falar de finanças dentro de casa, ainda principalmente entre homem e mulher, é um tabu, porque acaba gerando discussão, embora não devesse gerar uma discussão. Vira um jogo de acusações, enfim, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas evitem esse tema. Mas se os dois se reúnem para falar sobre dinheiro numa forma construtiva, olha, né, não estou aqui para saber o que você gastou, nem o que eu gastei, a gente está aqui para entender quanto que a gente recebeu, o que, que a gente tem que pagar, se a gente consegue investir, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode evitar. Como uma estratégia conjunta, aí isso é uma posição construtiva, né? E isso deve acontecer sempre, mas minimamente uma vez por mês, que normalmente as pessoas recebem 1 ou 2 vezes por mês. Então, sempre que você tiver uma entrada grande de dinheiro, falando de CLT, né? Então chegou o salário ou chegou, sei lá, o vale, o adiantamento, cada um tem um jeito. Vamos sentar e entender o que a gente vai priorizar para pagar, quanto que vai sobrar, né? Tá. E se os dois tiverem a necessidade, buscarem também ajuda profissional para intermediar isso, né? Então, falando de casais e finanças de casais, tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: existe uma diferença entre parceria financeira dentro do casamento e dependência financeira? Como a mulher consegue identificar quando ultrapassou essa linha? É meio do que a gente já veio falando, né? Uma coisa é você delegar 100% e outra coisa é você atribuir uma função a quem tem mais habilidade para aquilo. Então, enquanto você... para mim, a parceria é quando você atribui a tarefa a quem entende mais daquilo, porém participa, não delega 100%, sabe o que está acontecendo, aprende sobre, se desenvolve também em relação ao tema. Agora, dependência financeira é quando você delega para o outro, porque você sozinho, independente de mulher ou homem, você sozinho não vai dar conta de fazer as coisas acontecerem, né? E aí mora o perigo, você se tornar refém. Então, a dependência financeira, ela é muito nociva na vida da mulher, porque... E aí, tipo, não tô nem falando, não é um papo feminista, não é nada disso, tá? Até porque esses extremismos não conversam comigo, mas uma mulher que ela é dependente financeiramente, ela tem que se sujeitar a algumas coisas que ela não merece passar, né? Então, buscar a sua independência financeira também é uma forma de estar segura, fisicamente, em relação à sua saúde mental, né? Então, já vi mulheres que toleram violência doméstica porque dependem financeiramente do marido. Todas têm essa postura? Não. Algumas, né, também se vestem ali de coragem e vão se arriscar. Mas, geralmente, principalmente quando tem filho, a mulher ela vai tolerando algumas coisas porque ela depende financeiramente de outra pessoa. E essa é uma dinâmica doente. A ideia é que o casal esteja junto para se complementar e não para um ficar dependente do outro e gerar essa relação de manipulação, de abuso. Então, eu entendo que existe essa linha ali de parceria é quando os dois constroem juntos, né? E a dependência é quando você acaba delegando 100% para o outro porque você não consegue contribuir,
né? E isso traz algumas consequências desagradáveis. Você pode dizer 3 exemplos para que as mulheres consigam identificar se ela é parceira da casa, do marido dela, no assunto finanças, ou se ela depende, para enxergar isso de forma mais clara? Acho que a própria dinâmica do lar vai falar isso, sabe? Se é uma dinâmica colaborativa e que os dois estão ali fazendo acontecer, embora em algum momento um suporta mais, o outro suporta mais em termos de recurso, ela vai entender que ali é uma parceria. Então, se estão jogando junto, é uma parceria, né? Agora, se só um tá correndo com a bola e o outro tá se sentindo ameaçado, aí tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu pergunto isso porque quando você está dentro de uma situação é muito difícil, né, de você conseguir identificar. Então, por isso que eu pedi 3 exemplos, né, para que quando você conseguir enxergar isso, não, pera aí, a Paty falou isso lá no podcast e eu tô vivendo isso, eu dependo do meu marido, eu só contribuo com uma parte pequena e assim. Faltam mais 2 exemplos. Quais seriam esses 2 exemplos que falam assim, nossa, eu estou vivendo uma parceria financeira, eu estou vivendo uma dependência financeira? Ok. Quando você precisa pedir dinheiro para o seu marido para comprar coisas simples e muito íntimas e pessoais suas do dia a dia, é um sinal de que você está dependente. Outro sinal. Quando você está numa relação tóxica e ainda assim você não se sente segura financeiramente para sair dessa relação. Isso é um sinal de que você está dependente. E também tem ali a dinâmica com os filhos, né? Que é quando você quer oferecer algo para os seus filhos e sozinha você não consegue, mas são coisas básicas, sabe? Tá faltando o básico para o seu filho se o seu marido não prover. Aí também é um ponto de atenção, na minha visão, tá? Legal. Aqui tem mais 2 perguntas. Muitas mulheres dizem, meu marido cuida de tudo, eu nunca precisei aprender sobre dinheiro. Que riscos invisíveis existem por trás dessa falsa sensação de segurança? Bom, o risco é se um dia ela não puder contar com esse marido, por qualquer motivo que seja. Né? Nunca precisou aprender sobre finanças. É a falsa sensação, é o otimismo, né? O viés do otimismo. Não, tá tudo bem, ele cuida. E às vezes até por não gostar muito do tema, né? Às vezes ela deixa. Mas o perigo disso é, em algum momento, ela ter que aprender na força. Ela não ter aprendido de forma preventiva e aí tá lá afogando e vai ter que aprender a nadar afogando. Então, esse é o principal risco. Eu lembro da primeira vez que nós fizemos o nosso diagnóstico financeiro, né, que você mostrou para mim como que faz e tudo. E eu lembro que eu tive uma surpresa muito grande, né? Quando eu falei, meu Deus, eu gasto tudo isso com comida, né? Então a gente descobre os ralos financeiros. E assim, eu fiquei com um sentimento de, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo com o meu dinheiro. E aí eu pergunto para você, como a gente consegue lidar com o choque inicial dessa clareza na vida financeira quando ela é revelada pra gente? Aceita que dói menos. Ok, ainda bem que você chegou a esse momento de clareza. Muita gente nem se permite passar por esse momento de clareza, porque tem medo do que vai ver, né? Ou já sabe o que vai ver e não quer encarar de frente. Então, beleza, você viu o problema e agora você pode resolver. Enquanto você está negando esse problema, não tem solução. Por que tantas mulheres inteligentes, competentes e bem remuneradas ainda não se sentem livres financeiramente? Porque elas ainda dependem do salário que vem no final do mês. Então, eu já atendi mulheres que ganhavam 50 mil reais e já atendi mulheres que ganham 3 mil reais. Mas se você ganha 50 mil reais e
e está endividada e usando 20 mil no cheque especial, você não vai se sentir segura. Então, não é sobre o quanto você ganha, é sobre como você administra o dinheiro que você ganha, né? E tem muita gente que, às vezes também, por exemplo, grandes executivas que ganham muito dinheiro, tem dois problemas ali. O problema delas não é renda, não é fazer dinheiro. Elas fazem dinheiro. Mas tem um problema que é assumir um padrão de vida alto demais para se sustentar em momentos de imprevisto. E aí ela fica refém daquele trabalho, então ela não pode nem planejar desacelerar, porque se ela desacelera, a estrutura cai. E tem também a questão de estar tão imersa no trabalho e sem tempo para nada, que ela não tem tempo para cuidar do próprio patrimônio. Então ela vai só vivendo ali, só trabalhando, fazendo dinheiro. Aí ela pode não estar investindo da forma mais otimizada. Tem também a questão da compensação. Então essas mulheres normalmente elas ganham muito bem, mas uma executiva, quando ela chega num cargo elevado, ela tem a vida muito consumida. Então gera muita culpa em torno da ausência na educação dos filhos, a ausência na família. E aí, por exemplo, férias, ela quer compensar tudo isso com uma viagem com um gasto, sei lá, astronômico. Tipo, sei lá, vou passar não sei quantos dias em Orlando, vou passar não sei quantos dias na Europa. E isso tudo consome, às vezes, uma reserva que ela poderia ter, né, para futuramente ir desacelerando. Então, eu venho do mundo corporativo e venho, né, de situações onde conheci mulheres executivas e eu tenho essa vivência, né, na observação dessas mulheres de muita culpa e compensar a culpa com gastos fora do padrão. Isso. Sem falar no padrão de vida que assume. Então, tipo, um filho, sei lá, de 3, 4 anos estuda numa escolinha que custa mais do que uma faculdade, por exemplo. Então, tem todo um contexto em torno disso que vai além do valor que cai na sua conta no final do mês. Uhum. Qual foi a maior mentira que você já viu as suas alunas, né, as suas mentoradas contarem para si mesmas? Nossa. Sobre dinheiro. Tem aquelas mentirinhas, né, que a gente conta para se sentir mais confortável, né? Uma delas é essa, eu não precisava cuidar de dinheiro porque meu marido cuidava de tudo. Então, essa era uma mentirinha delas. Aí a outra é: eu não sei para onde vai o meu dinheiro. Na verdade, essa é uma dúvida que elas têm, mas é que elas não querem nem olhar, né? Então você fala assim: eu não sei para onde vai meu dinheiro. Tá, você já parou para fazer um raio-x do seu cartão de crédito? Você já parou lá para olhar o que é cada coisa? Não, tenho até medo de abrir a fatura. Então, né? Então, esse é um ponto. Aí a outra mentirinha... tá, tem a tal do eu mereço, né? Essa quem nunca, né? Tem o eu mereço. Não, eu mereço, eu trabalho e é para isso. Então, não chega a ser uma mentira, mas é uma desculpinha para mascarar algo que ela tá fazendo de errado que vai prejudicar ela mesma no fim das contas. Ganhar mais resolve, né? Ganhar mais resolve. Eu ganho pouco, né? Me fez lembrar de um outro caso de uma cliente que eu atendi, que ela chegou reclamando, né, que, nossa, porque ela tem muito gasto, está completamente desorganizada e que ela não ganha muito bem. Falei, tá, então vamos fazer a conta. Tá, para esse padrão de vida que você tem, realmente o seu salário está baixo. Então você tem 2 caminhos. Ou você reduz o seu gasto, ou você aumenta o seu ganho. Não, mas eu me recuso a mudar meu padrão de vida porque isso é uma conquista que eu tive, não sei o quê. Tá bom, então o caminho não é reduzir gasto. Então vamos aumentar receita. Não, mas como eu vou arrumar outra... Então tem muito
Quando você está no olho do furacão ali numa situação difícil, não é nem que é mais fácil, mas é automático você ficar sentada no prego, se vitimizando. E aí não é um julgamento, tá? Talvez eu não esteja usando as melhores palavras. Mas você fica sentada no prego se vitimizando e para cada solução que te trazem você arruma um novo problema, né? Então é importante que a gente abra um pouco, né, a caixa. E tem tantas formas hoje de fazer dinheiro, que é bom também, né, deixar claro que adulto não ganha dinheiro, adulto faz dinheiro, a gente ganha dinheiro quando a gente é criança, né? Mas às vezes a gente, por falta de autoestima, né, por falta de autoconfiança, não se sente preparado. Poxa, essa mulher, acho que ela tem 2 faculdades e ainda assim ela não se sente preparada, não. Então eu tenho que me capacitar para arrumar outro trabalho. Não, meu, tipo, você já entende? Só que a pessoa não se vê merecedora, não se vê capaz. E aí você entra na seara ali do autoconhecimento e das crenças que acabam influenciando a vida financeira. Falando agora de profissões, né? Você me lembrou algo muito interessante. Das médicas que você já atendeu, que todo mundo imagina que médico não tem problema financeiro, né? Qual que é a maior dor das médicas que você já atendeu? Elas ganham muito e gastam mal. Ganha muito bem e gasta mal. Para sustentar um padrão de vida, para compensar a ausência, né, para suprir culpa e porque não tem tempo mesmo de cuidar do dinheiro que recebe, né? Fica ali de um plantão para outro, de um atendimento para outro e não consegue cuidar do dinheiro. Então os médicos em geral, eles foram educados bom, se eu me formo médico, eu ganho muito e todos os problemas estão resolvidos. Não, porque se você ganhar muito, mas você não souber administrar seu dinheiro, né? Você vai ficar virando plantão em plantão até quando? Quando você vai poder desacelerar? Quando você vai poder tirar férias realmente tranquilo com a sua família, né? Então, acho que a principal dor dos médicos é isso. Agora das corretoras. Corretora de imóvel é engraçado, que eu atendi uma também. E o ponto é que, assim, num mês ganha muito dinheiro. E no próximo mês não vende nada. E aí, como é que lida com isso? Então, a principal dor dos corretores de imóveis, e que também se assemelha bastante aos empreendedores, é a falta de previsibilidade. Então, se você já não tem previsibilidade do quanto você vai ganhar, pelo menos mantenha a previsibilidade do quanto você gasta. O que acontece? Quando ganha muito, eles vão lá e querem luxar, né? Então, eles não mantêm um padrão de gasto. Ganha muito, eu posso gastar mais, posso fazer uma viagem, posso reformar a casa. O mês que não vende nada está enrolado. Então, o ideal seria, no período em que ganha mais dinheiro, você guardar para garantir o pagamento das contas dos meses que podem faltar. Então você precisa ter sempre ali uma reserva de emergência, porque se você ficar 2 ou 3 meses sem receber, o dia a dia acontece sem maiores problemas, né? E também ter o cuidado de, principalmente empreendedor, de montar um caixa para você poder tirar férias, de montar um caixa para você, se precisar, ficar afastado do trabalho, né? Então, pensa numa manicure, pensa numa cabeleireira que não tem administração financeira. Só entra dinheiro se ela trabalhar. E se ela ficar doente e não for para o salão trabalhar, o que vai acontecer com ela? Quem vai pagar os boletos, né? E se ela é engravida, que tem que passar mais tempo ainda em casa. Então, a administração financeira é muito importante para essa questão de previsibilidade também, de projeção, até para você aprender a impulsionar seu negócio, ter o planejamento de como você vai fazer o seu empreendimento crescer, né? Agora, algo que é totalmente diferente. A situação das servidoras públicas.
É, o servidor público, ele tem essa ilusão de estar 100% seguro para sempre, né? Porque pelo menos o trabalho ele não vai ser demitido. Então ele, tipo, contrata empréstimo como se não houvesse amanhã. E ele tem muita oferta de crédito. Porque enquanto servidor público, o banco te empresta dinheiro com juro baixinho, mas ele tira direto da sua folha de pagamento, então você nem vê. Aí o que acontece? Uma pessoa que tem, sei lá, ganha 15 mil, aí ela já tem de descontos de impostos quase 5, porque é uns 30% de desconto. Então já cai para 10. Aí se ela tem 30% da renda dela de consignado, que é coisa que eu já vi, aí tira 3 mil de 10 mil, já ficou 7. Só que essa pessoa que ganha 15, ela quer ter um padrão de vida de quem ganha 15, não de quem ganha 7. Só que ela não tem mais 15. Então o que acontece é que o salário do funcionário público ele vai sendo corroído pelos empréstimos consignados que ele vai fazendo. E como a oferta é abundante, ele só olha assim, essa parcela é pequena, deixa eu pegar. Só que é uma parcela pequena em 128 parcelas. Aí quando você vê, ele tem uma dívida para pagar por 10 anos. E não é nem um imóvel, um carro. É tipo, sei lá, peguei um dinheiro aqui para 6 mil para resolver um probleminha aqui de casa. Ou porque eu quero fazer uma viagem no fim de semana. Tá lá disponível no banco, eu vou pegar. E aí você vai somando parcelinha com parcelinha, aquilo vai aumentando. Então, assim, o grande perigo dos funcionários públicos é a questão do empréstimo consignado. Que ele não tem nem opção de não pagar, né? Que ele já tira direto da folha dele. Agora um bate-bola rápido. Existe culpa em ganhar bem? Não, ganhar bem é uma benção. Você só precisa honrar o que você ganhou administrando direito. Por que tantas mulheres têm medo de olhar o extrato? Porque elas sabem que vão ter umas surpresinhas lá. E que elas vão se culpar e elas têm vergonha de tomar decisão errada. E aí elas ficam evitando olhar um problema. E quanto mais tempo ela demora para olhar o problema, mais vai demorar para resolver isso, né? E aí a bola de neve vai só crescendo. Qual que é a relação entre dinheiro e autoestima? Você já viu um endividado super confiante? Não. Mas vai por aí. Bom, vamos lá. Porque mulheres inteligentes geralmente entregam a administração do patrimônio para terceiros? Muito provavelmente por falta de tempo. Mas aí, falta de tempo, na verdade, por trás disso tem uma outra questão que é a falta de prioridade. Ela não prioriza cuidar do dinheiro. Ela prioriza cuidar de outras coisas. E aí ela delega para terceiros resolver. Por que tantas mulheres fortes se sentem inseguras quanto o assunto é dinheiro? Justamente porque elas não aprenderam a lidar com o dinheiro, porque elas acreditam que não são capazes de fazer isso. Entendo que é por esse caminho. Quando você fala do seu projeto, qual a filosofia que você adota para suprir essa mazela ou essa necessidade que o próprio brasileiro mesmo tem referente à educação financeira? Prestar um bom serviço a um preço justo e também oferecer conteúdo gratuito para quem de fato não pode pagar. Mas eu entendo que a educação financeira, principalmente para que as pessoas tenham uma ação preventiva em relação ao dinheiro, ela liberta. Então, para mim, hoje, ter dinheiro guardado é poder de escolha. É você poder escolher coisas que são boas para você. É você poder escolher sair do trabalho que é tóxico, sair do relacionamento que é tóxico, poder decidir a hora que você vai ser mãe, poder decidir onde você vai morar. Então, ter dinheiro guardado hoje é poder de escolha. E ajudar as mulheres a organizarem a vida financeira delas é promover essa liberdade. Quem sofre mais com dinheiro? Quem ganha pouco ou quem ganha muito? Quem ganha pouco
eu acredito que sofre mais. Porque, assim, tem o caminho de reduzir gasto e tem o caminho de aumentar a receita, né? Só que a maior parte das pessoas acham que resolver a vida financeira é só cortar gasto. Só que às vezes você ganha tão pouco que você já não tem mais como cortar. Uma pessoa que vive com um salário mínimo não tem mais onde reduzir gasto. Na verdade, ela não tem nem o suficiente. Aí ela vai falar para mim, me ensina a lidar com dinheiro porque eu não sei lidar com dinheiro. Não, meu amor, seu problema não é que você não sabe lidar com dinheiro, é que você não tem dinheiro. Então você precisa buscar novas formas de fazer dinheiro, ou com renda extra, ou mudar de trabalho, ou empreender, mas é você conseguir ampliar um pouco a sua caixa para ver oportunidades de gerar mais renda. Bom, esse papo sobre finanças é incrível e abrange praticamente todos os aspectos da vida das pessoas, né? Então, fala um pouco mais do seu trabalho e fala pra gente onde que as pessoas podem encontrar você. Bom, as pessoas podem me encontrar no Instagram, @patricia.panocchia, com CH. E lá eu publico conteúdo e também falo o que está acontecendo no dia a dia. Eu ofereço consultoria financeira, ofereço mentoria financeira, né? E de uma forma bem humana, indo além dos números, mas falando também de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, economia comportamental, que na minha visão é o que vai fazer a diferença. Então, foi um prazer estar aqui com você. E até o próximo episódio. Até o próximo.